Vai começar Que? o podcast. Qual podcast? Pode, pai. Pode, mãe. Olá, você que me ouve. Seja muito bem-vindo ao Pode Pai, Pode Mãe, um projeto idealizado pelos estagiários de psicologia da Fundação Hermínio Meto, FHO, junto com o pessoal da maternidade de Araras, para junto de vocês escutar experiências relacionadas à maternidade. No episódio de hoje, vamos conhecer a Ana, de 25 anos, que mora em Rio Claro, e a mãe do Eduardo, de 7 anos, que quando nasceu prematuro, com problemas de saúde graves, foi internado na UTI, viveu um processo muito difícil e doloroso, e mais à frente veio ser diagnosticado com TEA. E ela conta um pouco mais sobre todo o processo, sendo mãe de primeira viagem, mãe solo e tendo um filho autista. Bom, então vamos começar o podcast de hoje. Queremos agradecer a participação da Ana, por ter aceitado o nosso convite, topado fazer parte disso, que é um momento muito legal para a gente ter mais experiências, né, e vivências sobre vários assuntos relacionados à maternidade, que até hoje às vezes tem muito tabu quanto a isso. Para começar, vamos lá. Uma pergunta um tanto quanto genérica, mas que abre meio para várias outras perguntas. O que é ser mãe para você, Ana? Muita responsabilidade. Verdade. Além de cuidar da nossa vida, que já é difícil, a gente tem que cuidar e ensinar outra pessoa a ser um ser humano do bem, a verdade, o caminho certo a seguir. Às vezes a gente erra, né? Imagina a gente ter que passar isso querendo sempre seguir exatamente. Não, eu errei, mas ele não pode. Ele tem que seguir aquele caminhozinho. Então, é uma grande responsabilidade ser mãe. Também tem aquela proteção, né? Questão de proteção. Eu passei por isso, não quero que meu filho passe por isso também. Legal. Separei Oi? uma responsabilidade gigante mesmo, porque você vai colocar todas as suas expectativas de mundo sobre um serzinho que você não sabe como que vai ser a vida da pessoa. Exatamente. E também a gente queria saber se tem alguma coisa o que não te contaram sobre ser mãe que você gostaria de compartilhar. Que quando você vivenciou, né, essa experiência, não te contaram, mas que você gostaria de compartilhar aqui com a gente. Nossa, não me contaram nada, né? Porque eu fui pega de surpresa. Então, tudo que eu aprendi sendo mãe é a partir do momento que ele nasceu. Que até o momento que ele tá na barriga, a gente não sabe o que é essa mãe. A gente ainda tá cuidando da gente. A gente tem que cuidar da gente pra gravidez evoluir. Então, ser mãe é a partir do momento do nascimento. E talvez o que não me contaram é que você ia se tornar acho que um amor que todo mundo fala assim, quando você for mãe, você vai saber o que é isso. Verdade. Então, é esse momento, realmente é só quando a gente é mãe que a gente consegue sentir o tamanho do amor, não importa o quanto a gente tá brava, não importa o quanto a gente chama a atenção, é um jeito de amar que muitas vezes quem não é mãe não sabe e só vai saber realmente quando for. Que lindo. É mesmo, né? Só dá pra sentir, né, quando você passa pela prova real. Sim. E quais são os desafios da maternidade que você achou, assim, os maiores? O desafio, olha, a gente tem muito medo. Muito medo. Medo de acontecer alguma coisa, como no caso do Eduardo, né, que teve, quando nasceu, alguns problemas. Então, o medo, inicialmente, foi o que mais me pegou, por toda a situação. Ele
ficou os 3 meses na UTI, porque ele foi neném prematuro, nasceu com a gastrosquise. Então, foi um dos piores momentos da minha vida, você ter o seu filho e você não poder fazer nada por ele. Aquela proteção, aquela responsabilidade não tá com você. Então, o medo por ele ter ficado ali, a felicidade depois que ele saiu e toda, mais uma vez, responsabilidade de cuidar para ele não voltar, para ele poder se formar, para ele poder ficar bem e ele conseguir ser uma criança normal, que é o que ele é hoje, né? Então, foi tudo isso. O medo, a responsabilidade, a proteção, tudo aquilo que é de praxe, todos os pais têm que ter, só que no meu caso, eu acho que eu tive que ter em dobro por todas as situações. Porque já começou sendo um desafio, né? Sim. Desde o comecinho. E não tem manual de instrução nenhuma, ninguém realmente fala nada. É você na sua experiência por você. Sim. Exato. Bom, você já começou a contar um pouquinho pra gente, né? Seria assim, conte pra gente a história em torno do descobrimento do TEA sobre o seu filho. Você já começou contando um pouquinho pra gente, né? Você poderia complementar mais um pouco? Então, a minha gravidez foi normal, não teve indício nenhum que haveria algum problema. A gente fez todos os exames, todo o pré-natal corretamente. Porém, nos exames de ultrassom não mostrou que ele tinha uma má formação na barriga, que seria o estômago e o intestino para fora do corpo. Com isso, ele teria que nascer de um parto cesariano. Como não tinha essa informação nos exames dele, ele quis nascer de 8 meses, né? Ele nasceu prematuro. 8 meses é bem arriscado. Os médicos tentaram conter ele na barriga, mas ele quis nascer e ia ser aquele momento. E foi um parto normal. O que ninguém esperava é que na hora que ele nascesse, iriam identificar a gastrosquise. Então foi uma correria, foi um tumulto e eu só falava, meu Deus, não para de chorar. Para mim, se ele parasse de chorar, ia acontecer alguma coisa. E desde aí, então, ele não consegui ver ele, não senti ele. Ele foi colocado dentro da incubadora e levado. Então, até esse momento, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui pro quarto, passei pelo pai dele, passei pela avó, pela mãe. E eu não sabia se eles sabiam, eles não sabiam se eu sabia. Ninguém falou nada, só o momento que eu fui no quarto, que aí sim a gente conversou tudo. Falaram que ele tá bem, ele tá na UTI, vai passar por cirurgias, né? Pra poder tá conseguindo colocar o intestino e o estômago pra dentro e ver como ele vai ficar aí na UTI neonatal por algum tempo. Chorei muito, foi assim, desesperador, porque além de você ser mãe de primeira viagem, é aquilo, você acha gravidez normal, ter um filho, neném, vai ser mil maravilhas, e realmente foi um desafio. Que nem eu falei, eu não tive contato com o meu filho os 3 primeiros meses da vida dele, e como ele estava na UTI, que além da gastrosquise, o tempo que ele ficou na UTI, teve outros problemas que acarretaram, né, que querendo ou não, infecção hospitalar, que foi generalizada, foi no sangue, então comprometeu alguns órgãos naquela época, ele pegou uma pneumonia, então foi muitas coisas que aconteceram com ele naquele período, até a gente ter que ouvir de pessoas próximas da gente, pra gente se preparar que ele poderia morrer a qualquer momento, porque ele tomava remédios só pro coração bater. Então, imagina só, você pai de primeira viagem escutando aquilo. A gente não aceita. A gente não aceita, eu não aceitei. Eu falei, não, esse não é o destino do meu filho. E eu acredito que ele vai sair daqui. E ele, graças a Deus, ele saiu. Ele saiu com 80 dias de UTI, tomando 60 mlzinha de leite, metade de uma chuquinha assim. Com uma ileostomia, né, que ainda teve todo um preparatório, que foi
o pedacinho do intestino na barriga, que ele ficou até os 9 meses sendo cuidado, para ele fazer a outra cirurgia. Ele passou no total por 3 cirurgias até os 9 meses. E depois disso, a gente conseguiu já que ele fosse desenvolvendo, se alimentando melhor, podendo introduzir alimentos para ele poder se fortalecer. Com 80 dias, ele saiu com 3 quilos. E eu falo assim, realmente é um vencedor, porque crianças nascem com esse peso, né? E ele estava saindo com quase 3 meses nessa pesagem, e cada dia, cada mês que se passava em casa, depois que ele chegou, ele ia evoluindo, e era sempre uma vitória, sempre uma felicidade, aumentar a quantidade de leite, introduzir a alimentação. Então, para mim, foi um momento muito difícil, porque para mim eu tinha assim, que me dar 100% para ele. Naquele momento eu não via pai, não via avó, não via ninguém. Eu via o meu filho precisando totalmente de mim, não importasse o que eu precisasse fazer. Eu ia fazer por ele, para ele poder ser uma criança que ele é hoje. Que eu acho que eu não meço esforços para isso. Eu continuo nessa batalha. Não importa quem falar, sei que muitas pessoas querem ajudar, mas uma coisa que a gente aprende como mãe é que só a gente sabe o que o filho precisa. Uhum. É legal as experiências das outras mães, o que elas passam, o que elas ensinam, mas tem um momento que só você sabe que seu filho precisa. E aquele era o momento de eu estar do lado. O Eduardo acho que tem uma grande confiança em mim, então acho que é dessa trajetória. Então ele cresceu, ele se desenvolveu. Dos 2 aos 3 anos a gente descobriu o autismo. E eu falo que o autismo não é nada perto de toda a luta que ele viveu, que ele passou. Então a gente enfrenta, eu pelo menos sempre enfrentei isso com alegria. O meu filho é autista, Deus escolheu ele assim, e serve mais uma vez para mostrar que eu vou ser forte, que eu vou estar ali por ele e com ele. Então o Eduardo hoje tem 7 anos, um lindo menino, grande, forte, com uma experiência de vida. Nossa, magnífica. Eu fiquei toda arrepiada até agora. É emocionante, realmente é um guerreiro. Gente, E foi legal que você falou dessa relação que vocês têm, né? Com tudo isso que aconteceu, desde lá do começo, foi criado um vínculo muito forte. Claro, por ser mãe e filho, mas acho que fortaleceu ainda mais, né? E hoje ela é assim, justamente por isso, lá desde o começo já ter criado essa relação maior, assim, que você falou, que naquele momento ele precisava de você, né? Você estava ali para ele. Então acho que foi recíproco essa troca, né? Lá no comecinho já. Que legal, né? incrível, nossa. E como que foi o processo depois que descobriu o autismo? Nas consultas, escola? Então a gente descobriu na escola, né? Foi pela escola, foi um baque muito grande. O aceitamento também não foi fácil, porque a gente achava que era por conta, ele nasceu prematuro, não tinha contato com muitas pessoas, então no primeiro momento a gente sempre achou que era por conta desse desenvolvimento, né, que ele não tinha muito contato com pessoas, então foi difícil a aceitação. Então, na primeira escola, eles já tinham feito essa pré-análise e eu e o pai dele não tinham aceitado muito. E foi mediante aí uma segunda escola ter insistido no assunto. Então, realmente, aí eu percebi que tem alguma coisa errada. A primeira escola, tudo bem. A primeira escola, talvez ele esteja estranhando tudo. Mas a partir do momento que a segunda escola também identifica e caracteriza que ele tem um diagnóstico e a gente precisa correr atrás para confirmar, então aí veio a questão de vamos correr atrás. Pelo menos no primeiro momento eu corri atrás, assim, sem pensar 2 vezes em parar tudo para fazer esse tratamento. Então, teve um momento que eu precisei sair do trabalho. O Eduardo ficava com várias babás, né? E ele não conseguia. Ele não se identificava com as pessoas. Então, ele ficava um tanto agressivo, né? Nesse momento ali, nos 2 para os 3 anos. E dos 3 para os 4. Então, teve um momento que eu tive que parar a minha vida para poder fazer o tratamento. Que era ele participar da psicóloga, ele sempre ir no psicólogo. O Princesa Vitória, vale ressaltar que é uma ótima instituição,
A gente tem que agradecer, assim, o SUS por ter esse local para as crianças com isso. Eu acho muito bacana você ter a quem recorrer, porque a gente sabe que num posto de saúde é às vezes desistência ou muito difícil marcar consulta, e ali não, ali você tem mês a mês, você tem toda semana. Então, isso é muito legal, vale reforçar que o Princesa Vitória, assim, é uma instituição de parabéns para todas as crianças que têm essas necessidades, não só o autismo, como crianças prematuras. O Eduardo foi encaminhado para lá quando ele nasceu, né? Para fazer o acompanhamento com fono, com psicólogo, fazer alguns testes para o desenvolvimento dele depois que ele saiu da UTI por ser prematuro, né? E depois voltou quando foi diagnosticado com autismo para fazer o tratamento sobre globalização, né? Que é ele com outras crianças, o psicólogo, a fono, porque o Eduardo ele não tinha problema na fala, mas teve um momento que ele estabilizou, ele parou, ele falava algumas coisas e aí não falava mais, e teve todo esse questionamento que aonde identificou que era realmente um grau de autismo, né? Que é quando a criança ela fala, ali nos 2 anos ela para de falar, como se ela esquecesse tudo que ela aprendeu, e aí tem que fazer todo o tratamento para ele recobrar. Hoje ele fala até demais. Mas a gente tem que fazer todo o tratamento para ele se desenvolver. Então, foi muito importante eu sair do meu trabalho e me dedicar. Eu acho que foi uns 6 meses dessa forma. Depois eu encontrei um trabalho eu acho que era 4 horas só de manhã, para mim poder ter todo um tempo com ele à tarde. E acho que isso que fez ele desenvolver. Você, mais uma vez, você parar tudo que você está fazendo e se dedicar 100% a ele, né? Ele toma calmante, porque ele é agitado, né? Tem os momentos dele ainda que ele fica nervoso, mas hoje o Eduardo é muito mais controlado. O autismo dele é leve, ele consegue se concentrar no que ele está fazendo, ele é muito respeitoso, ele segue as regras, né? Então é muito importante ter regras na vida dele, e assim, eu consegui colocar isso para ele. Então, o autismo hoje, vendo para mim, realmente não é algo assim que fale, nossa, atrapalha a vida do meu filho. Não. Ele ainda tem algumas dificuldades, mas o autismo, cada autismo é diferente e o dele é diferente. Ele gosta de brincar com as crianças, ele gosta de ter contato com as crianças. O Eduardo, quando a gente está conversando, ele vê que a gente está falando sério, então eu já ensinei que ele tem que olhar no olho da pessoa, então ele olha, ele tem contato visual, ele tem o contato visual, não tem problema de pessoas chegarem perto dele, as crianças tocarem nele. Então, isso que é importante, o tratamento, desde o começo, e ele ser colocado naquilo para ele aprender que é algo normal, que é uma regra, que às vezes as crianças vão chegar, vão pegar nele, vão falar assim, vem brincar, vem isso, vem aquilo. Então, é importante, desde sempre, a gente colocar ali, olha, você vai passar por isso, você vai viver isso e tá tudo bem, né? Música, ele é bem, assim, ele não gosta quando ele passa muito tempo no local com barulho, porque não é que ele fica nervoso, ele fica perdido, as ações deles ficam um tanto perdidos, e aí sim pode gerar uma crise nele, que a crise ele fica nervoso, ele começa a gritar, ele não consegue se concentrar naquilo que ele está acontecendo. Então, tem momentos e momentos. Se você vê que ele está nesse momento, você tem que tirar ele um pouco, conversar com ele, voltar ele para ele saber o que ele está fazendo, aonde ele está, né? E isso é mais caso para a mãe, né? Às vezes pode se perder um pouco se a mãe não estiver perto, porque é aquilo, a confiança que ele tem na pessoa. Se ele confia em mim, ele vai se acalmar, ele vai falar assim, não, minha mãe está dizendo que está tudo bem, né? Mas em outra relação, ele gosta de festa, ele gosta de bagunça, ele gosta de estar no meio das pessoas, ele até chama, vamos fazer uma festa. Então, é assim a vida do Eduardo. Depois de toda a trajetória da UTI,
da prematuridade e agora do autismo. Impressionante. Foi duas coisas que é super importante que você falou, né? Que é importante também ressaltar, eu acho, da questão do diagnóstico, né? De ser feito precocemente, na época certa, né? Que tem. E dos acompanhamentos, né? Que desde o momento até que foi descoberto, foi diagnosticado, ele teve acompanhamento todo esse tempo, durante todo esse tempo. A importância que isso tem também, né? Para o desenvolvimento da criança. Demais. Por exemplo, eu era estagiária numa escola infantil e eu cuidava, era monitora de um menino autista. Dois, na verdade. Um era autista bem leve, ele só tinha as crises, às vezes quando tinha muito barulho, às vezes quando ele tentava fazer alguma coisa, por exemplo, fechar o estojo, daí ele se desesperava e não conseguia, pronto. Ele ficava agitado, nervoso, não conseguia fazer nada, e tinha um autista bem severo. E o quanto o trabalho, mesmo sendo passinho de formiga, né, que a gente vai fazendo com as terapias, com tudo, o quanto era nítido a melhora deles, assim. É incrível, incrível como todos esses processos quando criança, às vezes a gente pensa assim, é só uma terapia ocupacional, às vezes é só uma brincadeira que tá fazendo agora, mas muda, dá uma diferença na vida. Muito legal, muito importante também, né? Muito. E com base nisso, você idealizava uma família e filhos? Olha, eu engravidei muito cedo. Se eu falar que eu queria engravidar naquele momento, não. Eu sempre sonhei em ser mãe, em ter a minha família, mas aquele não era o momento. Mas aconteceu e eu encarei com naturalidade. Eu encarei, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. Agora eu vou ser mãe, então eu preciso ser quem o meu filho vai precisar que eu seja, independente de qualquer coisa. Se eu precisar matar um leão por dia, a gente vai matar porque meu filho está precisando disso. Então, foi encarado desta forma. Família é algo muito importante para mim. Eu amo ter uma família. E o meu filho é aquilo, né? A gente sempre quer o melhor. Então, desde aquele momento da UTI, eu sempre reforço que eu fiz uma promessa para ele, que eu ia fazer ele ser feliz. Então, é isso que a gente leva. Então, eu quero que ele seja feliz plenamente, com não, a gente não pode dar tudo, mas com tudo que ele tem até hoje. Uhum. E você tinha falado já que durante a gravidez tinha descoberto, né, que ele teria algum problema. Mas chegou a passar a possibilidade de ter algum problema como autismo ou algum outro transtorno assim? Não, na gravidez não foi identificado nenhum problema. Nenhum problema. E o autismo é genético, então a gente não sabia, a gente não esperava, então não tem muito o que falar sobre isso. Hoje o autismo está mais comum do que qualquer outra doença que a gente vê por aí. Nossa, os números são bem altos, né? Muito altos. Inclusive, a gente gostaria também de saber se, naquela época, eu acredito que você já tenha respondido um pouquinho, mas se você tinha algum conhecimento sobre o que era TEA naquela época. Não. Não. Não sabia o que era autismo e eu fui pesquisar. Fui estudar, fui seguir grupos em Facebook, Instagram, conversar com mais mães para saber. Como eu falei, cada autismo é diferente, então a gente tenta, de todas as conversas, de tudo que a gente vê, ver qual é o que seu filho se encaixa, para você poder ter uma noção do que você vai passar, o que você vai encarar. Por conta do Eduardo ser um autismo leve, eu consegui identificar que realmente ele precisa de regras, ele precisa que passe confiança, ele precisa que você esteja ali e para ele ver, tá tudo bem. E como que foi quando o restante dos familiares descobriram? A família apoiou? Olha, foi difícil porque inicialmente acho que ninguém quis aceitar que ele era autista. É difícil, né?
como eu falei, muitas pessoas se apegaram pelo fato de ele ter nascido prematuro, por ele não ter o contato com pessoas. Então, foi difícil porque eu já estava fazendo tratamento, eu já estava correndo atrás, e mesmo assim a gente tinha que ouvir, leva ele no médico de cabeça, leva ele no médico assim, leva ele no médico daquele jeito. E você fala, poxa, eu tô aqui, eu já tô fazendo tratamento, eu já tô levando ele. Você não tá entendendo que ele tem um problema, que ele já é diagnosticado com isso, que não tem a mudança, que vai ser assim, né? Você tem que aceitar que o seu filho, ou que seu neto, ou que seu sobrinho é autista. E não tem o que fazer, né? Não vai mudar nada você não aceitar. Vai ser pior ainda. Uma coisa que surgiu agora também, desde o começo você tá falando que você correu atrás, que você viu tudo sobre a questão do diagnóstico dele. Então, você aceitou isso fácil? Tipo, não fácil, né? Mas assim, parece que foi mais fácil de entender do que o restante dos outros familiares. Acho que por você estar mais próximo, por você estar acompanhando tudo, né? A gente vê a mãe tá todos os dias com o filho, né? Porque vale ressaltar que eu sou separada, então eu encarei isso meio que sozinha com o Eduardo, até o pai dele entender que ele tinha realmente esse problema e que não era algo assim por conta de tudo que ele viveu. Então, a partir do momento que você tá ali com seu filho todos os dias, que você tá vendo ele numa situação que ele não tá se controlando, que ele tá nervoso, que ele tá agressivo, se tem algum tratamento, se tem algo a se fazer, você não vai ficar se perguntando, ele não é, você vai correr atrás. Para saber se realmente tem alguma coisa, né? E isso, você quer que ele se desenvolva, você quer que ele cresça, você quer que ele seja feliz, e se aquilo tá mexendo com o psicológico dele, se aquilo tá deixando, tá mudando ele, vamos procurar as melhorias, vamos encarar isso, não é nem questão de aceitar ou não a vida do seu filho. Se seu filho tá doente, o que você faz? Você leva no médico. Então, se ele precisa de tratamento, por que eu vou falar não? Por que eu vou parar isso? Não, a gente não pode medir esforços para conseguir, né? Que ele seja uma pessoa melhor. Com relação a isso, você tem receio hoje em ter outros filhos sabendo da condição do Eduardo? Não. Não? Quero ter mais um. Legal, que bom. Que legal. E você já recebeu muitas críticas em relação à maternidade? O jeito certo, alguém falar que é o jeito certo de cuidar, o jeito certo de ensinar, ainda mais por ser uma maternidade atípica, né? As pessoas não costumam estar acostumadas. Olha, eu acho que eu sou uma boa mãe. Inicialmente, as pessoas querem te ensinar como é ser mãe, mas, como eu falei, só quem convive com o filho sabe o que ele precisa. Então, críticas, acredito que inicialmente, assim, no começo do autismo, eu e o Eduardo, a gente teve um pouco por não achar que ele estava passando por aquilo. Então, eu sofri algumas críticas em relação a isso. Mas depois do entendimento da família, que ele realmente tinha, e ver todo o meu esforço, tudo que eu fazia por ele, pela vida dele, então aí as pessoas mudaram a forma de ver, né? E acredito que tenham muito orgulho de quem eu sou por ele. E com relação à rotina de vocês hoje em dia, por conta da pandemia, houve mudanças? O Eduardo sofreu um pouco na pandemia por conta da escola, né? Como eu falei, o autismo segue regras. Então, a partir do momento que ele está em casa, ele não quis se voltar para a escola, as lições que vinham da escola, ele não queria fazer exatamente por ele colocar na cabeça, mas eu estou em casa, eu não estou na escola. Então, teve aí
uma grande perca na questão de a socialização com as crianças, esse estudo dele, ele não querer fazer as atividades, pôr na cabecinha dele, tá, eu não estou na escola, e isso deixar ele um pouco nervoso. Então, é algo assim que a gente procurou, a gente sabia que ele tinha que fazer, mas procurava outros meios de ensinar. A gente tem uma tecnologia aí, o celular, então, vídeos educativos, ele gosta muito. A gente de vez em quando tá passando aqui na sala, tá vendo o Eduardo assistir documentário. Então, ele tem um jeitinho dele aprender as coisas. Então, no momento da pandemia, a dificuldade foi em relação a isso. A socialização que ele estava perdendo, por ele não estar junto com as crianças. As lições, as atividades que ele não tinha interesse em fazer, por ele não estar num ambiente escolar. E o tempo que ele passou em casa, que muda a cabecinha da criança, né? Então, muda a rotina. Antes, aí ele sabia o horário que ele tinha que dormir, o horário que ele tinha que acordar, o horário que ele tinha que ir para a escola, e aquele momento ali perdeu. Então, até retomar tudo isso, eu fiquei muito preocupada quando ele voltou para a escola esse ano, né? Que ele iniciou numa escola particular, que já tinha retomado as aulas presenciais. Então, eu fiquei muito preocupada, eu fiz alguns desabafos até no meu Instagram, para que outras mães vissem que era um momento, assim, que eu não sabia o que ia acontecer, né? Por tanto tempo que ele ficou em casa, como que ia ser numa escola um pouco mais avançada, tanto que ele ia para a primeira série, em conversa com as coordenadoras da escola, com os professores, a gente optou por voltar um ano, ele começar no pré-2, porque ele perdeu muita coisa. O Eduardo, ele estava ali parado no nomezinho dele, mais ou menos, né? Então, a gente optou por voltar um ano e hoje, em 6 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, entrando em dezembro, aí 5 meses, o Eduardo já sabe ler e escrever, ele está com um desenvolvimento excelente na escola. A gente teve uma reunião com as professoras, é surpreendente tudo que ele aprendeu, ele já está ali junto praticamente com quem fez o ano inteiro. Então, ele se desenvolveu muito bem e está preparado para encarar uma primeira série agora. Nossa, que legal. Eu fiquei toda arrepiada de novo. Que lindo, que relato bonito, meu Deus. Quando eu trabalhava na escola, principalmente o autista severo, quando ele ficava muito nervoso, ele tinha mania de tentar morder. Aí ele pegou muita confiança em mim de cara. E um dos meios era eu ficar assim, passando a mão no queixinho dele, falando, calma, calma. Olhando pra ele, falando assim, calma, eu tô com você, eu não vou te deixar, não vai acontecer nada, eu tô cuidando de você. Quando o Eduardo fica muito, tem alguma crise, fica muito ansioso, tem algum método que ou alguém te passou, ou dos terapeutas, ou que você mesmo conseguiu pra ele se acalmar? É tirar ele do espaço que está prejudicando ele e pedir para ele olhar no meu olho. Filho, olha no olho da mamãe, vamos conversar, o que está acontecendo. Deixar ele segurar, até os relatos da professora, né? A professora falou que quando ele está muito agitado alguma coisa, ele pega nela, para ver que ela está ali, que está tudo bem. Então, ele tem alguns toques, né? Então, ele chega, ele tem muito contato de pegar das pessoas, para ele poder sentir que ele está ali, que a pessoa está ali, que está tudo bem. Então, deixar esse momento dele. Ele ver que você está ali, pedir a atenção dele, para que ele volte e falar, não, realmente está tudo bem, eu posso me acalmar. É realmente passar confiança, né? Mostrar, eu tô aqui, não vai acontecer nada, tudo bem. Que legal que na escola ele tem a professora, né? Que ele conseguiu desenvolver essa confiança para, se caso acontecer algo lá, né? Ele ter uma pessoa lá também para ele. Lembrando que na escola particular, ele não tem direito àquela professora exclusiva para ele, né? Monitora. Isso, ele não tem a monitora, que também era um receio meu, era um medo por não ter alguém ali de olho nele, específico nele, mas que ele não precisou, porque as professoras que estão com ele hoje falaram que
se ele entrasse sem falar que ele é autista, elas não perceberiam por tudo que ele faz, que é a socialização, que é o entendimento, Então, é realmente, assim, elas identificaram alguns traços, que é quando ele fica um pouco mais nervoso, agitado, numa educação física, que tem mais barulho, que tem mais alguma coisa. Quando ele quer se acalmar, ele vem, ele chega perto, ele toca, ele conversa e depois volta para a atividade. Nossa, que ótimo. Muito bom. E você acredita no quanto a maternidade muda a vida de uma mulher? Se sim, quais foram as mudanças que atribuíram à sua? Muda demais. Muda demais. Eu acho que a partir do momento que você tem um filho, sua vida não é mais brincadeira. Você não pode mais brincar de vamos viver sem pensar no amanhã. Não, você tem que pensar. Você tem que pensar no amanhã, você tem que pensar na semana que vem, você tem que preparar um futuro para o seu filho. Então, mais uma vez, a responsabilidade. Você ter que... Não é só a minha vida, é a vida do meu filho. O que eu faço com a minha vida influencia na vida do meu filho. Então, eu tenho que prestar muita atenção no que eu faço, porque eu sou exemplo para ele. Verdade. E o que você falou um pouco antes da escola, das professoras não perceberem o diagnóstico, é porque tem muita gente também, né, que acredita que um diagnóstico limita as pessoas, né? Você teve um diagnóstico e você é só isso. Mas às vezes as pessoas não só isso. Tem muito estigma, né? E é importante muito ressaltar isso. É uma coisa assim que eu acho interessante. Quando eu fui na escola particular, que eu fui conversar a respeito de colocar ele, a entrevista estava tudo bem, estava tudo ótimo, mas a partir do momento que a gente fala ele é autista, então começa as limitações. A gente tem que conversar, a gente tem que ver sala, a gente tem que ver qual que é a sala que tem menos aluno, para tentar ajudar ele, dar uma atenção maior. Então, ali, a escola que eu coloquei ele, me deu assistência, mas a gente viu que a partir do momento que surgiu o assunto, por mais que a mãe fale, é um autismo leve, só pela fala autismo, você já vê que muda. Só depois que conhece ele, depois que ele tá na escola, que veio o feedback. Eu até falei isso para as professoras. Eu fiquei com receio, porque a partir do momento que eu falei que ele tinha autismo, o intuito da conversa mudou, a preocupação mudou, né? Que, querendo ou não... Dá aquela assustada. Isso. A escola particular não tem aquela monitora, então... realmente necessário que as professoras ali, que tomam conta de todos os alunos, tomem conta dele também. E se isso vai ser possível mediante ao autismo dele. Por mais que a gente fale que é leve, ele pode ser leve comigo, mas ele pode ser um pouco mais severo ou mediano com alguém que ele não conhece, por ele não ter confiança. Então, esse é o medo quando a gente fala, olha, meu filho é autismo e ele tá ficando aqui. Ele é leve, mas a pessoa pode... mas ele pode ser leve com a mãe. Comigo ele pode ser agitado, ele pode ser nervoso, ele pode ser agressivo. Que a agressividade no autismo é o que dá mais medo, porque eles não têm o poder de controle, né? O Eduardo, ele teve um pouco num período, eu acho que foi o período que o pai dele foi viajar, que ele ficou um pouco mais agressivo, que ele mudou um pouco a vida dele, a rotina dele. Então, naquele momento, ele precisou aumentar um pouco mais o calmante, ele tinha umas crises de grito muito forte. Então, aquele pico ali foi onde eu vi o meu filho um pouco mais agressivo. Mas com tratamento, conversando, com a dosagem correta de medicamento, ele conseguiu estar se acalmando mais, ele conseguiu voltar à rotina dele. E mediante a isso, né, a gente está falando bastante sobre a questão do autismo e tal, mas também a gente tem que lembrar também dos momentos, vários momentos bons que já apresentou, né, que já teve com ele.
E você poderia contar pra gente uma lembrança, um momento que você gosta muito, que foi de muita felicidade pra gente? Tem vários. O Eduardo é uma caixinha de surpresa. O Eduardo, ele é muito carinhoso, então é muito gostoso você chegar em casa e falar que, ai, você é minha mãe favorita. Ele não tem outra mãe, mas o fato dele querer mostrar que, ai, que eu falo que ele é meu filho favorito e ele me retribui o que eu sou a mãe favorita dele. A questão da gente falar que se ama todos os dias, sempre. Filha, eu te amo. Mamãe, eu também te amo. Então é um momento muito gostoso. A gente conseguir ver a evolução dele, ele chegar no lugar e ele ver as palavrinhas e ele ler. Isso daí também é assim, a gente estava no pesqueiro esses dias e ele lá lendo o que estava escrito. Então é um prazer muito grande falar, olha, eu tô conseguindo. Não tá sendo fácil, mas eu tô conseguindo. Ele, nas atividades dele, a comemoração, quando ele consegue algo, faz a gente sorrir, faz a gente dar risada, porque é tão espontâneo, é tão feliz aquele momento que não tem como a gente não se emocionar, né? Então, todas as conquistas dele, desde o andar, né? O brincar, a você ver ele com outras crianças, é assim, é surreal, é uma energia, um amor que transborda. Não tem como mensurar isso aqui. É muito bonito, ainda mais vendo a evolução, né? Quando você para e pensa tudo que passou. E ele ficou com alguma sequela de quando ele nasceu? Das cirurgias? Ele ficou só com as cicatrizes, né? Cicatrizes perante as cirurgias, mas não houve nenhuma sequela. A gente teve que fazer alguns exames, né? Por conta da infecção que ele teve generalizada, que foi no sangue. Então, poderia prejudicar alguma parte da cabeça por passar no cérebro, né? O sangue. Mas, quando ele saiu, ele fez todos os exames e foi identificado que não. Nossa, que bom, de verdade. E tem alguma mensagem que você queria deixar para falar para as mães, para os pais que estão passando por algo parecido do que você passou, que vão ouvir esse podcast? Eu acho que não desistir. Não desistir. Você está vivendo um momento difícil, que eu sei, eu passei por um momento muito difícil, mas a gente não pode desistir daquilo que a gente quer para o nosso filho. Cada caso é um caso, mas se ele precisa de você e você pode fazer alguma coisa, faça. Não fica se perguntando se, mas precisa, não precisa, ou escutando outras pessoas falarem. Faça aquilo que seu coração manda pelo seu filho. Se um profissional estudou para aquilo, se ele está dizendo que precisa, escute, dê atenção àquela pessoa que estudou para estar ali, para ajudar você. Então, corra atrás de tudo que seu filho precisa. Não meça esforços para isso. Cada pessoa tem uma situação, cada pessoa tem um jeito, cada tratamento é de uma forma, mas não desistir e não medir esforços para o que está ao seu alcance em fazer é o mais importante. Não, realmente, isso é muito importante, deve ser muito enfatizado, porque eu vi isso de perto também. Um dos meninos que eu cuidava, o autista um pouco mais leve, só que ele tinha bastante problema de socialização, ele tinha muita crise. E demorou muito para começar um tratamento com ele, porque os pais não aceitavam o diagnóstico e não queriam fazer tratamento, não queria aceitar que o filho tinha um transtorno no espectro autista e que ele tinha o autismo. E não tem o que fazer realmente. Você tem que aceitar e continuar, porque ele é assim, e se Deus quis assim, ele é perfeito desse jeito, e o que puder fazer para melhorar a vida dele, tem que fazer. Exatamente. A importância também de ter um tratamento, né? Que, por mais que seja difícil aceitar, né? Mas você fechando os olhos fica bem mais complicado para a criança, né? Porque ela vai demorar muito para se desenvolver. Então, é um processo totalmente difícil do aceitar. A gente tem vários casos de pais que realmente não aceitam, né?
esse transtorno, mas o quanto é importante você ir atrás mesmo, buscar isso, porque se for diagnosticado, precisa de um tratamento que vai ajudar muito no desenvolvimento da criança, né? E até futuramente, né? Para o resto da vida, porque quanto mais precoce for, pior vai ficando o desenvolvimento. E a importância de ter, né, esse tratamento. Pensa se não tivesse, né? Então, a gente tem esses tratamentos, esses profissionais através do SUS, né? E agradecer que tem isso, né? Porque senão, realmente, como é que seria tratado, né? Sim. É melhor a qualidade de vida, né? E mesmo sendo passinho de formiga, cada passinho é uma vitória tão grande. É muito algo tão importante. uma mudança, né? Eu acho que não tem que medir esforços, assim. Quantas vezes precisei pegar um ônibus que passava no meu bairro, não era o mesmo que passava no bairro do Precisa Vitória. A gente tem que pegar 4 ônibus, ou se não pegar carro emprestado, pedir carona. Não importa o jeito que fosse, mas não faltar, fazer aquilo ser importante, porque, eu não vou conseguir. Quem vai estar perdendo é você? Não, é o seu filho. Uhum. É aquilo que ele precisa. Para você pode ser, depois eu faço, depois ele faz, hoje eu não vou. Mas você está atrasando o desenvolvimento dele. Se torna mais sobre o seu filho do que sobre você, né? Sim, com certeza. E isso é ser mãe, né? Acho que isso é ser mãe. É você saber que a outra vida, o desenvolvimento, depende de você também. Não é só dele. Você também tem que estar ali por ele. E ele vê isso. Uhum. É um trabalho em conjunto, acaba se tornando, né? Muito legal. Bom, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua participação. Foi, assim, uma experiência incrível. Eu tinha um pouquinho do conhecimento do assunto por trabalhar com isso, mas ver um relato, assim, de perto é, assim, incrível. Meu Deus, achei muito lindo. Parabéns por realmente ir à frente, sabe? Mesmo nova, não deixar nada se abalar e querer o melhor para o seu filho. Sim, muito lindo. Parabéns, de verdade. Que o Eduardo tem muita sorte. Obrigada também, né, por participar, por compartilhar com a gente. Foi palavras muito ricas, muito legal o seu relato, sua história também. Acho que vai ser muito importante, foi muito importante para a gente ouvir, vai ser para muitas pessoas, acredito, né? E a mensagem que você deixou também foi maravilhosa. E muito obrigada por participar e compartilhar com a gente. Imagina. Foi muito bom para o nosso aprendizado e certeza que marcou assim para essa fase de graduação e para o resto da vida. Quando a gente for trabalhar com isso, certeza que eu vou me lembrar de tudo isso. Imagina, eu que agradeço por poder participar. Eu acho muito importante algumas mães, pais, eles saberem que tem pessoas assim como eles enfrentando, que deram certo, que pode dar certo também se eles não desistirem. E eu que agradeço ter a oportunidade de passar isso e falar para eles que, olha, né, eu tô no caminho certo. Por mais que as pessoas falem não, tá vendo? Eu tô fazendo o que é certo através de um relato, de um depoimento aí de alguém que passou por algo parecido. É que não estamos sozinhos na luta, né? Tem muita gente que está passando pelo mesmo processo e é uma correntinha do bem. Sim. Bom, encerramos então o podcast dessa semana. Muito obrigada pela participação e obrigada a todos que ouviram até aqui. Compartilhe com os amigos, com quem você acha que vai gostar muito dessa história e às vezes está precisando escutar isso. E até o programa que vem.